Nós temos um grupo bem interessante de panelistas. Então, eu vou começar agora, né, chamando-os para sentar aqui na frente. Cada um vai ter uns 5 minutos para falar, né, e depois a ideia é a gente abrir para perguntas e discussões entre eles, entre vocês, a ideia é de tornar isso o mais interativo possível. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar o professor Carlos Pacheco, né, que hoje está na FAPESP, parte do Executive Board CEO. Ele formação em Engenharia Eletrônica, no ITA, mestrado e doutorado em Economia da Unicamp e pós-doutorado em Economia na Universidade de Colômbia, né. O Carlos Pacheco é professor de Economia na Unicamp, foi vice-ministro de Ciência e Tecnologia e presidente do Conselho de Administração da FINEP, foi presidente do ITA e diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Energias e Materiais. Tem experiência em economias, foco no desenvolvimento regional e urbano e políticas industriais e tecnológicas. Então, eu vou chamar todos para cá, aí a gente começa, né? A próxima pessoa que eu gostaria de chamar é o Marcelo Câmara. Ele é formado em Engenharia Elétrica no FEI, perito e forense em Sistemas Computacionais e pós-graduado em Engenharia de Software da FASP. Líder do Departamento de Inovação, com foco em Inteligência Artificial e Algoritmos do Bradesco. Seu papel é promover estratégias, coordenar as mudanças necessárias para aproveitar esse paradigma computacional e supervisionar projetos dentro dessa missão. A próxima pessoa que eu gostaria de chamar é a professora Mara Bell. Como nós já falamos antes, geóloga e PhD em Ciência da Computação, pesquisadora e professora do Instituto de Informática da URGS, no Brasil. Já conhecemos. E, por último, gostaria de chamar o nosso diretor do laboratório, Ulisses Melo, que formação em PhD na Universidade de Colômbia, mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto e graduação de Geologia na Universidade de São Paulo. Então, nós vamos começar o painel. A ideia é de cada um vai ter 5 minutos para ter a palavra para falar a sua ideia, fazer seu comentário, e depois nós vamos abrir para Q&A. Então, vamos começar com o professor Pacheco. Então, eu vou passar para ele. Tem uma apresentaçãozinha que ele vai mostrar alguns dados e vai fazer a sua apresentação. Quando ele mudar, acho que você pode fazer a passagem. Tá bom. Eu vou ser rápido, a gente tem 5 minutos cada um, mas eu vou mostrar alguns dados do que nós estamos fazendo na FAPESP na área de inteligência artificial. A FAPESP tem 2 grandes programas de colaboração com empresas. Um, que a gente chama de PIT, é um programa de pesquisa colaborativa com grandes empresas. Nós temos um com a IBM, na verdade, em curso, nesse momento, com um número expressivo de projetos em inteligência artificial, e é um projeto que a gente tem um apreço muito grande, com resultados muito interessantes. Mas eu acho que talvez os resultados sobre startups sejam mais interessantes. Então, é isso que eu queria mostrar. Nesses últimos anos, isso aqui é uma síntese de coisas que a gente tem feito em manufatura avançada e inteligência artificial. Na verdade, o que eu queria mostrar é como é que esse negócio vem crescendo. Aqui está tudo o que a gente faz, grande empresa, pequena empresa, auxílios acadêmicos, etc. Como é que esses 2 assuntos têm crescido de forma significativa? Mas, quando eu pego startups, na verdade, não são exatamente startups, porque o nosso programa de pequenas empresas pode ser uma pequena empresa já constituída no passado. O programa nosso do PIP é um programa bastante robusto. A gente tem feito mais ou menos 250 empresas por ano. Nesses últimos 2 anos, foram 240 no ano, 250 no outro ano. E a gente tem mantido mais ou menos esse ritmo, e crescendo todo ano. 250 empresas novas por ano é um número razoável, robusto para o Brasil e para São Paulo. E o que é legal é que, quando a gente olha esses diversos assuntos que estão aqui, automação, Big Data, Cloud, inteligência artificial, e a gente olha o crescimento do número de empresas, a gente vê, na verdade, que esse é um assunto exponencial, no que diz respeito à carteira nossa de startups. Aqui, sim, são pequenas empresas. E, quando a gente olha, se a gente abrir esses dados só para a inteligência artificial,
a gente tem esse resultado. É um resultado de um número crescente. Eu fiz, uns anos atrás, então, veja, Big Data é um assunto super novo e o número de empresas já é expressivo. A gente está falando de, basicamente, 30 empresas nesses últimos anos trabalhando com isso. Eu fiz, um tempo atrás já, isso aqui foi feito no final do ano passado, uma avaliação do que na nossa carteira já está relativamente consolidado e do que na nossa carteira é extremamente novo e precisa da nossa atenção crescente. Então, robótica, fotônica, automação, são carteiras que já vêm de alguns anos, certo? Mas algumas tecnologias, tipo a realidade aumentada, a impressão 3D, etc., são coisas relativamente novas e algumas são muito novas. IoT, Big Data, Cloud, manufatura aditiva. Então, eu queria mostrar esses números para mostrar o seguinte, para nós, a gente opera em 2 grandes programas. Pesquisa cooperativa, como a gente tem com a IBM, que a gente define junto com uma grande empresa um portfólio do que fazer e faz chamadas para que pesquisadores apliquem para essas chamadas. E a outra linha de ação, e que eu acho que é crescente e vai tomar uma dimensão grande, são essas empresas. Ainda que isso aqui não sejam exatamente startups, qualquer empresa com menos de 250 empregados é elegível para o programa. Nos últimos anos, a gente tem tido mais ou menos o seguinte, 30% das empresas dos que aplicam para o programa não são empresas, não têm CNPJ quando aplicam para o programa. Vão criar a empresa depois do termo de outorga, como exigência nossa para poder assinar o termo de outorga, tem que criar a empresa. Então, 30% são ideias, em geral, de pesquisadores, ou de um sujeito super experiente na área, que não tem exigência de titulação acadêmica para aplicar para o PIP, que acaba tendo uma ideia para criar uma empresa nova. E 90% delas têm menos de 3 anos de existência. Então, ainda que não seja um programa de startup, na prática, acaba virando um programa de pequenas empresas inovativas. E o que a gente tem de importante é um acordo com a IBM, em que os assuntos são fundamentalmente vinculados a essa nossa carteira aqui. Então, só queria mostrar isso aqui. E a gente maneja esses 2 programas, estão abertos, eu posso detalhar depois outras informações. Quero passar para o Marcelo Câmara. Bom, eu não tenho PPT, vamos falar aqui a capela, até para ser mais rápido, né? E eu não vou mostrar muita coisa, que vocês já viram, quem estava aí mais cedo, a brilhante apresentação aqui do Bart, que falou muito da BIA, que é o nosso carro-chefe hoje no Bradesco. Vocês têm acompanhado a campanha, espero que já saibam que BIA hoje é Bradesco Inteligência Artificial, né? Já se sabem porque a propaganda deu certo, a campanha está dando certo. E a gente tem estudado muito a fundo essa questão da IA, o máximo que a gente pode, né? Não somos academia, mas a gente tenta acompanhar, e a gente vê que tem essas questões realmente da participação das pessoas nos processos, né? Eu tenho falado em apresentação, em palestras, que nós temos a gente por trás da IA. Não se faz inteligência artificial, a não ser que você ponha sabedoria humana por trás. E tem mais de um agente aí, né? Tem a gente que trabalha lá no Bradesco para fazer funcionar, para ensinar, o Watson se transformar na BIA, né? Tem as pessoas que estão sendo tocadas pela BIA, que são os usuários finais, que também ajudam, né? Graças ao feedback e ao tipo de perguntas a gente consegue delinear, ou coordenar, ou levar para uma direção ou outra, né? E tem as pessoas que são os nossos líderes, que também ficam empurrando a gente para fazer cada vez mais rápido, melhor a cada semana. E é esse o foco que a gente tem feito. Mas, olhando numa dimensão um pouquinho para o lado, a gente vê isso, que a gente precisa de mais pessoas aptas a ajudar a gente a fazer. E aí bate muito o que o professor disse aqui agora, né? Que eu tenho vendido também em palestras, que nós, como países em desenvolvimento, né, não só a gente, China, outros em desenvolvimento, tem essa vocação de abordar os temas da 4ª Revolução Industrial. A gente precisa de jogo de cintura, que é uma coisa que a gente mais tem aqui. Porque essas tecnologias mudam muito, são muito novas, tem essa coisa são muito embrionárias, e
a cada momento aparece uma vertente nova para a gente abraçar. E a gente precisa desse tipo de pessoa aqui para fazer essa coisa funcionar. Eu acho que bate muito com isso. Eu estive em outro evento de manhã, e estavam outras empresas, junto com a IBM também, falando já exatamente disso. A Volkswagen, por exemplo, estava lá, falando da implementação que eles têm do Virtus com a IBM, né, com o Watson, e eles chegaram com uma proposta para a Volkswagen alemã que nenhum lugar do mundo tinha aparecido, usando o IA. Outra empresa lá que estava falando de busca em documentos legais, coisa que não aparece no mundo inteiro, não apareceu, e a gente tem aqui no Brasil. Então, esse tipo de coisa a gente tinha que fomentar também. E o Bradesco tem fomentado isso, porque a gente está apostando nas nossas fichas em inteligência artificial, com os instrumentos de inovação que a gente tem. Nós temos 7 instrumentos de inovação, e alguns deles estão voltados justamente para isso. Nós temos o Inovabra Lab, que é onde as grandes empresas, inclusive IBM, estão ancoradas. Lá tem um espaço físico lá para a gente trocar ideias diariamente, né? Nós temos o Inovabra Habitat, que é um prédio de 10 andares cheios de startups, com várias frentes, inclusive inteligência artificial, para a gente ter um aquário grande de fomento também, de troca de informações, né? E um dos outros que nós temos 7, mas um outro que a gente tem é o Inovabra Ventures, que a gente põe dinheiro, aporta dinheiro, comprando empresas, investindo em empresas diretamente que a gente acha que faz sentido para o futuro. Então, a ideia aqui do tema do painel, a gente toca por aí e a gente fica aberto a perguntas depois. Tá bom? Professora Mara. Muito bem. Eu vou oferecer uma visão um pouco diferente, que é uma visão histórica, né? A área de inteligência artificial foi criada, o termo foi cunhado em 1957, numa conferência no MIT, e já nos anos 60 ela já vinha com um viés industrial. O fomento foi disparado pela indústria. As principais áreas de aplicação segurança e balística, essa área ligada ao Exército. A segunda maior área de aplicação foi a área financeira, análise de crédito, a extração de informação de dados financeiros, e a terceira área de aplicação, já no início, foi petróleo, isso já nos anos 60. Então, já foi uma área que nasceu muito fortemente incentivada pela indústria, embora gerando essa demanda para a academia. Desses grandes esforços iniciais, muitas das tecnologias que a gente usa hoje, redes neurais, machine learning, modelagem de conhecimento, sistemas de recomendação, que é uma aplicação de data mining, elas foram criadas já nos anos 70. Essas técnicas, mais ou menos, se conheciam nos anos 70. Então, a gente tem que pensar o que tem de novo, por que agora houve eu diria, uma terceira onda? Porque houve uma primeira onda nos anos 60, depois houve uma segunda onda, onde IA entrou na moda nos anos 70, e agora a gente vive a terceira onda. Eu adoro quando entra na moda, porque, como eu fico pesquisando isso o tempo todo, a gente, quando não está na onda, não está na moda, fica mais difícil fazer pesquisa, né? Mas por que agora tem a terceira onda? Então, as metodologias evoluíram, mas assim, o que surgiu de novo? Na minha visão acadêmica, assim, de estar nessa área de IA mais antiga, eu acho que, na minha área, modelagem de conhecimento é uma coisa antiga, mas a ideia é um processo muito artesanal, a ideia de poder estruturar isso em camadas e poder lidar com essas camadas por agentes diferentes leva a melhores resultados. Temos ainda gargalos grandes, que é o fato de que é um trabalho ainda muito artesanal, a transferência do conhecimento da pessoa para a máquina. Na área de machine learning, a evolução certamente foi uma disponibilidade maior de hardware e de capacidade de processamento, isso muda completamente a figura, né? Redes neurais, o modelo teórico já é conhecido há bastante tempo, mas a gente não conseguia colocar ele na prática, e também, para o caso de machine learning, a disponibilidade de dados na web, né? Dados num formato digitalizado, abriu uma frente, somado ao processamento, abriu uma frente de investigação gigante que a gente vê, né? Estamos aí vivendo com essas facilidades geradas por essa estrutura. Mas ainda tem o gargalo, que se consegue processar uma enorme quantidade de informação, mas o filtro é humano. E aí
continuamos com o problema de fazer uma filtragem artesanal. Acho que uma coisa nova que surgiu, que foi legal, é Deep Learning, trouxe uma renovação para a área de redes neurais, com aplicações e estratégias diferentes do que se usava antes, e com uma capacidade associada de, eu não sou especialista na área, mas, enfim, uma capacidade associada de uma interpretação mais automatizada que a gente, no machine learning comum, a gente não dispunha. Então, isso tem muitas coisas para acontecer ainda com os gargalos. Acho que Deep Learning ainda tem um gargalo de capacidade de processamento. Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Eu acho que as grandes frentes hoje são essas, né? Todas essas estão sendo fortemente absorvidas pela indústria. Eu fui diretora da incubadora durante quase 10 anos lá em Porto Alegre. Das empresas que nós criamos, que se consolidaram no mercado, acredito que foram 27 empresas naquele período, é uma incubadora pequena, só ligada à informática. Das 27, umas 24 eram de aplicações de inteligência artificial. E as que permaneceram no mercado? Na linha de robótica, na linha de representação de conhecimento, de processamento de opiniões. Então, assim, diversas empresas onde realmente a inovação era ligada à aplicação dessas técnicas. E tem muito mais para fazer. Tem muito mais para fazer. Mas tem gargalos científicos ainda grandes para explorar. Então, acho que vai ser muito importante essas coisas nos próximos anos, né? A digitalização dos dados, estando disponível, possibilitam a aplicação dessas técnicas. Para cada avanço que nós fizermos científico, vai ter um conjunto de empresas que vai explorar isso, então, uma oportunidade gigante para quem está na indústria e está iniciando novas empresas. As novas empresas absorvem melhor as novidades, fazem esse passo de trazer as inovações com mais velocidade do que as grandes empresas. Desculpa, Ulisses. Mas, enfim, as oportunidades são gigantes nessa área, mas os gargalos são bastante significativos ainda nessa direção. Então, tem bastante coisa para explorar, mas tem muito trabalho ainda de base aí para o pessoal da ciência fazer. É isso. E eu vou pegar esse gancho, porque essa é uma parte importante. É por isso que eu acho que o tema daqui dessa discussão é essa parte de investimento ainda na parte de base, na parte de ciência básica, ciência aplicada, para poder ter um impacto que nós esperamos que tenha, né? E é por isso eu vou tentar aqui, vamos dizer, eu represento uma empresa global que investe bastante em pesquisa e desenvolvimento. E com essa perspectiva, o que a gente está vendo? Por que além desses fatores que foram mencionados, é óbvio que, por exemplo, eu mencionei na minha abertura hoje que só esse ano a gente ganhou 50 vezes de velocidade em processamento de inteligência artificial do ponto de vista de hardware, né? Ainda tem aspectos, nós vimos algumas apresentações aqui, eu achei impressionante, por exemplo, essa coleta de dados e explosão de dados, e você conseguir imagem na resolução de 5 centímetros, pessoal processando 30 mil hectares por hora. Quer dizer, essa explosão de dados, juntando com a disponibilidade de processamento e com avanços algoritmos, está permitindo determinadas coisas que claramente vai gerar riqueza, né? Do ponto de vista, vai criar ganhos e oportunidades para a criação de novas empresas, novos serviços, e empresas como a IBM, a gente existe faz 108 anos, porque a gente se reinventa, detecta essas tecnologias, usa essas tecnologias para criar novos produtos e serviços, né? Então, é óbvio a necessidade desse investimento. Por exemplo, o Renato apresentou hoje um trabalho que a gente está fazendo na área de oil and gas, interpretação sísmica, uma área de tremenda necessidade de conhecimento técnico, que demora um profissional, às vezes, 15, 20 anos para ficar maduro para fazer aquilo, e nós estamos ganhando, em média, 10 vezes produtividade fazendo isso, certo?
Então, a oportunidade é óbvia. E isso, eu acho que é importante a gente considerar aí a implicação disso em termos de competitividade, não só das empresas, mas de países, né? Porque esse investimento, quando a gente olha globalmente, outros países, Índia, China, eu acho que São Paulo se compara até a alguns países, a FAPESP está de parabéns pelo investimento nessa parte, porque talvez os próximos 10 anos vão definir uma nova reestruturação, porque a gente sabe, empresas que a taxa de desaparecimento de empresa em 5 anos chega a 70%, 50%. Quer dizer, porque essas tecnologias chegam, elas mudam as oportunidades, mudam os modelos de operações, e as companhias que não conseguem se adaptar, e eu diria os países que não conseguirem acompanhar, eles vão perder uma grande oportunidade de gerarem essa riqueza, certo? Então, quando a gente decidiu aqui, a IBM, investir em algumas indústrias no Brasil, como, por exemplo, a agricultura digital, o negócio digital, é óbvio, nós já somos uma potência na área de commodities nessa parte, e podemos se tornar uma potência na área de ag services, né? E a gente viu algumas startups aqui, algumas que estão começando, que eu espero que elas se tornem grandes empresas, e exportadora desses tipos de serviços e trazendo uma criação de riqueza para o Brasil numa área que a gente pode dominar. Então, eu acho muito importante ter esse tipo de discussão e a gente ter consciência que isso vai ter implicações muito sérias, né? Sociais, econômicas, e a pergunta né? A pergunta, nós estamos investindo o suficiente? Certo? Ou como país, ou como ecossistema, ou como empresas em si. E a minha observação é que não, certo? Quando eu olho o que alguns países, os programas que a China tem, o Pacheco sabe muito bem que a gente está olhando isso globalmente. Existem países que já têm uma política de investimento nessa área muito clara, programas assim de dezenas de anos. A Índia está investindo muito bem. Então, essa discussão que o Marcelo trouxe, nós vamos precisar de gente? Será que nós estamos gerando um número de gente com a competência necessária para tornar isso sustentável? Eu acho que essa é uma discussão que nós temos que ter. E não é uma discussão de grandes companhias, não é uma discussão de agências de fomento, é uma discussão como uma sociedade que está pensando nessas implicações. Bem, na verdade, o que eu queria só trazer aqui, na verdade, o Ulisses está sendo um bom comentarista, a maioria das perguntas que eu ia fazer ele acabou de levantar, mas eu acho que eu queria abrir um pouco para essa discussão, porque exatamente eu acho que parte do ponto. Nós vimos o fomento, o crescimento que está tendo exponencial em investimentos ou interesses de empresas na área de inteligência artificial, o avanço tecnológico que está acontecendo, mas estamos fazendo o suficiente para isso, para garantir que no Brasil se torne uma referência na área, ou existe uma estrutura que vai garantir isso, ou a gente vai entrar no próximo inverno de AI aqui no Brasil, que a gente vai ser acobertado pelo que está acontecendo lá fora. Então, eu gostaria de abrir um pouco para essa discussão, para ver se a gente está fazendo o suficiente. Bom, eu vou começar, então. A gente forma a gente, né? O grande produto da universidade, às vezes, quando o aluno chega, ele acha que o produto é uma tese ou uma dissertação, mas não é verdade, é um mestre e um doutor com uma formação na área. E a gente tem passado por um fenômeno em anos recentes, que é realmente a baixa qualificação para ingresso na pesquisa. É falta de matemática de base, é um português, nem falo o inglês, né? Não existe pesquisa de nível mundial se a pessoa não é fluente em inglês, pelo menos habilitada para leitura, para escrita. E a gente tem sentido assim que tem muita gente interessada. Quando o mercado de trabalho recua no Brasil,
a tendência do jovem é se qualificar mais, então gente melhor qualificada procura a universidade e a gente começa a fazer a triagem, né, dos grandes federais e programas de pós-graduação como o meu, que é um programa top, nível 7, tem enormes barreiras de entrada, né? Tem vestibular, para fazer o ingresso no pós-graduação tem o pós-comp, para o doutorado tem que ter um currículo com publicação anterior. Então, são muitas barreiras de entrada e a gente percebe hoje que tem mais vaga do que, não mais vaga do que candidato, tem muito candidato. Tem um número razoável de vaga com suporte financeiro, com bolsas, e a gente não consegue preencher as vagas por um problema de qualificação de condições mínimas para que a pessoa já entre naquele nível de pesquisa que a gente conhece. E isso é uma política nacional. A gente pega o resultado de uma política nacional. Como é que nós resolvemos isso? Um pouco não se preenche as vagas quando a pessoa não tem qualificação, um pouco se busca fora do país, então agora está acontecendo uma política de internacionalização bastante agressiva dessas universidades maiores, acredito que a USP já é a nossa mais internacionalizada, mas assim ela está entrando forte também nessa linha, né? Nosso instituto tem cooperação com dupla diplomação com 5 universidades europeias e nossos professores do mestrado e doutorado tem 6 nacionalidades diferentes ali, dando aula, às vezes com um português muito cheio de sotaque, né? Eles levam um período para aprender essa nossa língua fácil. Sem falar, aprender português vai falar que nem eu, assim, né? Cheio de tu. Mas, enfim, é um grupo bastante internacionalizado, então nos habilita a buscar gente fora. Mas o problema de buscar gente fora é que a gente termina de formar e ele vai embora. E outro problema é que nós formamos o nosso e ele vai embora. Quantos dos alunos que eu graduei numa área super específica, modelagem de conhecimento para a exploração de petróleo, que estão no Brasil hoje? Metade. Onde foi formado com recursos públicos, pagos pelos impostos de vocês. Por que eles foram embora? Porque a academia, a indústria padece do mesmo problema, que também é muita vaga, muito candidato buscando, e a qualificação, às vezes, não alcança o resultado. Então, o jovem se desanima e acaba indo trabalhar no exterior. Então, nós temos diversos problemas ali para resolver. Agora, com certeza, tem que fazer uma formação científica de base, né? Uma boa matemática, uma boa física, tem que ter um domínio de língua estrangeira, tem que ter um domínio do próprio português, de comunicação. Um aluno americano vem aqui em cima fazer uma apresentação, ele não acha aquilo mais natural, ele começa a fazer aquilo com 5 anos. Eu vejo em congressos nacionais, quando um brasileiro se bota à frente de um fórum desses para fazer uma apresentação, ele treme, ele gagueja, ele fica nervoso, faz uma pergunta, ele trava porque entra em pânico, porque a gente não fez esse treinamento na infância. Então, assim, são muitos aspectos que tem que se trabalhar ainda sobre o jovem, sobre o adolescente, para que ele chegue apto para atender esse desafio mais adiante. Eu só queria complementar o seguinte, dizer, nós temos eu acho que o problema grave vai ser gente, talento, porque esse é o problema do mundo. Na verdade, falta gente nessa área em todo lugar do mundo, é uma competição por atrair talentos. A gente tem feito alguns programas para trazer gente de fora para São Paulo. A gente tem um programa de uma bolsa, na verdade não é uma bolsa, é um pacote, um grants robusto, em que, na verdade, você tem dinheiro para um laboratório, para uma bela bolsa durante 4 anos, e ainda tem dinheiro para pós-doc, coisa e tal, que chama Jovem Pesquisador. É um pacote. A gente tem feito tudo em inglês, a gente tem uns 1.500 que a gente atraiu nesses anos. Uma parte são brasileiros, algumas vezes são brasileiros que estão no exterior, já com 1 ou 2 pós-doc, que voltam, porque é um jeito da gente manter esse sujeito ativo. Mas a gente tem atraído gente de outros países, etc. Mas, mesmo a mais internacionalizada das universidades, que é a USP, a gente mantém um número expressivo de acordos de titulação com o mundo inteiro, manda muita gente para fora, mas recebe muito pouca gente. Então, receber gente é o nosso... A internacionalização é quase uma mão de via única. A gente
a gente precisa se linkar no mundo e ser mais atrativo para a gente de fora. E nós vamos ter um problema. Evidentemente, o seguinte, tem dois setores que passaram relativamente incólume por essa mega crise que a gente passou. Um foi o agronegócio, cresceu mesmo nos períodos em que a economia estava caindo, e a gente vê isso, a gente tem uma carteira, eu botei só a carteira de inteligência artificial, mas a carteira de AgTech nossa, de Agrotech nossa, é expressiva e é impressionante, muitas delas, tal como eu vi nos cases que vocês apresentaram aqui hoje, na nossa carteira do PIP, muitas delas são uso de inteligência artificial, de reconhecimento de imagem, ou de drones e aplicações, etc., em agrotech. Porque a economia vai bem, a tecnologia virou uma coisa endógena no agronegócio. Ninguém fica perguntando que tem uma dúvida existencial se precisa de tecnologia, o cara usa, mesmo sem direito de saber exatamente o que está fazendo. Ele faz parte do negócio. O setor financeiro também. Esses dois, na verdade, eles se viram. Mas, se a economia brasileira recuperar o crescimento, a demanda por gente vai ser muito maior do que é hoje, porque uma parte da economia brasileira está travada. Então, você vai ter uma coisa. Eu fico vendo algumas empresas que a gente conversa sobre projetos cooperativos, o que existe de necessidade de data science hoje é absurdo. Não tem gente para fazer isso. As empresas que estão atrás de gente para montar os bancos, vocês, o Itaú, que tem coisas agressivas nessa área, mas as empresas de gestão, de Optum, aí na área de médica, que gere planos, tu viu as soluções que as pessoas estão adotando? Faz acordo de colaboração com a Filipinas, com a Índia, faz um office à distância, mantém sistema, porque... Então, vai ter um gargalo grande nessa área. Eu acho que o Ulisses tem razão. Isso é um problema do país, não é só de uma empresa, é um problema do país. Por mais que a gente tenha tido sucesso em criar uma pós-graduação de qualidade no Brasil, o tamanho dela é pequeno. Em ciência da computação e coisa e tal, a engenharia no Brasil é um percentual pequeno dos egressos de nível superior comparado com qualquer lugar do mundo. O percentual de egressos na graduação em engenharia é pequeno. Não adianta querer fazer o percentual chinês ou coreano de egresso de engenharia, que não vai dar certo, até porque tem um gargalo no acesso à universidade, que é essa precariedade da matemática. Nós temos o mesmo número médio de egressos do segundo grau aptos a entrar na universidade, ele é mais ou menos constante nos últimos anos. Ele não cresceu a oferta de gente qualificada no segundo grau para ingressar. A gente reclama que a nossa escolaridade superior é baixa, mas tem um problema de fluxo, porque não tem gente para entrar na universidade com qualificação boa para entrar na universidade. Tem um problema de fluxo ali. O fluxo está travado no ensino médio. Mas a gente tem um problema de que, fora o fluxo estar travado, o perfil do nosso ensino superior é um perfil bacharelesco. E pouca ênfase em algumas áreas hard e engenharia. Então, acaba acontecendo que a nossa capacidade de abastecer esse mercado com gente boa é baixa. Então, isso merece atenção. Talvez mereça uma atenção não só da quantitativa, mas qualitativa. Eu me lembro, conversando esse assunto anos atrás com o Silvio Meira, em Pernambuco, eles tinham a proposta de fazer um currículo da computação mais light, em que o sujeito pudesse sair no primeiro ano com um título, no segundo ano com outro título, no terceiro ano com outro título, em que ele não tivesse que, obrigatoriamente, chegar ao PhD todo mundo, chegar ao mestrado, mas tivessem outras abordagens de currículo nas engenharias, e, sobretudo, na computação, que permitisse a gente fazer uma espécie de fast track nessa área para formar um contingente de pessoas, etc. Que, como vai ter que continuar estudando o resto da vida, na verdade, você pode, talvez, fazer uma coisa um pouco mais flexível do ponto de vista de currículo. Nós temos uma engenharia de 5 anos, que não precisava ter. Nenhum lugar do mundo tem 5 anos de engenharia. E outras coisas do tipo que talvez pudessem fazer parte dessa agenda de como fazer no país uma reforma que encaminhasse. Deixa eu complementar também, dando uma visão da gente.
Porque eu concordo, acho que tem essa questão do fluxo. E tem uma questão também porque o fluxo não acaba na academia, né? Claro que tem as pessoas que vão seguir a academia, mas a gente precisa dessas pessoas, por isso que eu gostei de vocês falarem na frente, porque a gente precisa desse produto da academia, seja o produto gente, ou seja o produto paper, a gente precisa ter isso pronto para a gente adotar. E tem uma escassez nos dois, no final das contas, né? A gente é muito criterioso em colocar as coisas no Bradesco, a coisa que a gente faz a coisa muito certinha, só faz propaganda quando a gente está 2 anos já com o negócio funcionando, por exemplo. E para botar as pessoas lá também é assim, né? A gente contrata, a gente acaba roubando gente da academia, muitas vezes, mas ainda assim é pouco, né? E a gente tem que cobrir esse gap com pessoas do nível mais técnico. Tudo bem, é necessário, faz isso, mas a gente sabe que o público que está aqui sabe que esses trabalhos mais repetitivos, que não precisam de criatividade, para onde que vão, né? A gente tem que treinar a máquina também para fazer esse tipo de coisa. Então, é um problema, sim. A gente tem que partir daqui, mas ter um ponto de chegada. Essa semana, dado todo esse sucesso que a gente está tendo, eu tenho respondido muitas entrevistas, né? E chegou uma entrevista para mim, por escrito, e a pergunta é o seguinte: o Bradesco está à frente, já está colocando isso, a concorrência não chegou ainda, mas quando ela estiver chegando e colocando coisas de IA, vocês estão prontos para contra-atacar, uma coisa assim? E eu pensei assim, puxa, eu dei uma resposta qualquer lá, mas a resposta que eu queria dar era outra, porque a pergunta está missing the point. Não é questão da gente contra o outro em IA. IA é só um veículo, né? Todo mundo vai ter IA. Não só na indústria bancária, todas as indústrias vão ter IA. A gente precisa de mais gente ali para... Quanto mais empresas fizerem, seja concorrente ou não, na nossa indústria não, mais a gente está fomentando a necessidade dessas pessoas estarem presentes para a indústria. E a gente vai ganhar, porque a gente vai ter pessoas cada vez mais bem formadas e a gente vai conseguir, talvez, preencher essas vagas que a gente tem, esses times que a gente precisa. Recentemente, na verdade, essa semana saiu uma matéria no MIT News que o MOOC dele, que é o que é um curso online de introdução a Computer Science, bateu um recorde mundial de 1 milhão de alunos. 1 milhão. Então, não seria também essa questão que eu acho que o professor Pacheco comentou, de ver de forma diferente a formação dessas pessoas, né? Quer dizer, o que eu preciso, ter uma formação clara que é de matemática, estatística, que é necessária, de português, né? E não tenha dúvida, mas também ver formas com que você prepare as pessoas. Outras, como a tecnologia, também poderia estar ajudando nessa formação, né? Então, é interessante você ver que, mundialmente, você tem 1 milhão de pessoas, quer dizer, pessoas do mundo inteiro querendo fazer um curso introdutório de computação usando Python, no MIT. Então, é interessante ver que tem essa flexibilidade. A tecnologia está trazendo essa flexibilidade, você vê, então, como que poderia isso também ser um instrumento para ajudar. Mas eu queria também abrir para o público, para o pessoal participando aqui, para... Pois é, eu queria fazer uma provocação aí. Isso. O pessoal da academia fica com a mãozinha aqui, e o pessoal da indústria que está sentado aqui, quantos de vocês trabalham numa empresa que contratam doutores em alguma área? Tirando o pessoal da IBM Research. Espera aí, vou fazer a pergunta de novo. Tirando as pessoas que trabalham na IBM... Espera aí, quem trabalha na IBM, levanta a mão aí, para a gente ter uma ideia de quantos são. Tá, agora baixem a mão. Quem não trabalha na IBM e trabalha numa empresa de qualquer setor que contrata doutor. Nós estamos aqui num evento extremamente elitizado, que tem um super filtro, quer dizer, já traz para cá uma empresa que já é uma empresa tecnicamente diferenciada, e o percentual é esse. Aí a pergunta é assim, se a indústria brasileira não absorve, se esta indústria que está aqui, que é a elite do topo do estado mais rico do país,
que está interessada cientificamente, veio assistir um evento aqui, bilíngue, onde nós chaveamos para o inglês e português, ou seja, uma turma bem intelectualizada e bem internacionalizada. Se essa empresa tem um percentual tão baixo de contratação de doutor, para que a gente vai formar eles, gente? Não tem lugar para tanto professor no país. Marcelo Rezende, eu sou professor da área de inteligência artificial, especificamente machine learning, e na prática eu tenho percebido que sempre é falado, não há profissionais aí com essa formação, né, que entendem de machine learning e tal, e quando eu dou aula eu percebo que o pessoal que, mesmo quem programa bem, vamos dizer assim, né, de modo geral, é muito ligado àquela computação mais tradicional, de banco de dados, de select asterisco, de nil e tal, certo? E quando eu começo a falar de gradiente, derivada, e vai para lá, vai para cá, e, certo? Começar a trabalhar com vetores, matrizes e seus autovalores, autovetores, aí o pessoal realmente, eu percebo uma falha muito grande de informação. Então, por isso que eu acho também que os cursos de computação, eu fiz computação na USP, fiz engenharia também na USP, eu não posso reclamar da minha formação, mas eu acho que, no geral, deveria ter feito uma readequação dos currículos, né, para dar uma área mais parte de álgebra linear, tal. Então o pessoal, matérias que os alunos perguntavam, para que serve isso, né? Hoje ficou mais ou menos óbvio para que serve isso, né? Então eu acho que é só uma recomendação dessa readequação curricular. Obrigado. Acho que é por aí, sim. A gente tem feito testes com o pessoal para entrar e aí pega nesses pontos, né? O pessoal está preocupado com base de dados relacional. A gente está em outro mundo agora, né? A gente está O pessoal está aprendendo Python. A gente tem que saber estatística, porque se não tiver a base da matemática, a gente não consegue evoluir. E, como foi muito bem dito, não adianta a gente lembrar do que a gente estudou lá na faculdade. Tem que aprender todo dia. A gente tem que continuar aprendendo. Muito do que eu aplico hoje não foi da faculdade, é do trabalho lá que eu aprendi lá dentro do Bradesco. Bem, boa tarde. Márcio Lobo Neto, sou professor da Poli USP, Sistemas Eletrônicos, também trabalho com a área de ciência cognitiva, computação cognitiva, mas eu sou atualmente diretor de mobilidade da UCANI, que é o escritório internacional da USP. Como a USP foi mencionada a respeito da internacionalização, só talvez uma informação, né? Realmente nós somos fortes, é verdade, reconhecemos isso, temos orgulho disso, mas a assimetria ela não é tão grande. A gente mandamos o ano passado, não tenho o número exato, mas 2.000 alunos para o exterior e recebemos 1.500. Ou seja, ela não é tão grande, né? Mas há uma assimetria na direção, né? Ou seja, grande parte dos nossos alunos vai para a Europa e os que vêm da América Latina. O que eu acho que é importante, eu acho que receber da América Latina é importante, né? Mas a gente poderia, de repente, conseguir receber mais da Europa e coisa e tal. Mas um comentário aqui, nós temos agora, essa semana, ou esse mês, está sendo inaugurado um prédio de inovação na USP, que se localiza ao lado do prédio da área internacional, que é o CDI, Centro de Difusão Internacional, onde se encontra o escritório internacional, né? Então, acho que um ambiente como esse daqui é propício para a gente trazer essa ideia de trabalharmos juntos, FAPESP, indústrias, as pequenas, as grandes, as universidades, né? Para, trazendo internacionalização junto com startups, realmente promovermos coisas que possam melhorar, de alguma forma, né, a nossa participação, como o professor Pacheco falou, realmente ainda é muito aquém do que nós observamos lá fora. Teve um comentário do Cláudio. Boa tarde, meu nome é Felipe, trabalho com inovação e sou designer. E eu queria fazer uma pergunta, principalmente ao senhor que está ao meio, né, que trabalha no banco. Por que as empresas têm medo de empregar pessoas que vêm da academia? Muitas vezes, quando eu falo sobre eu quero fazer doutoramento e tudo mais, já me perguntam, você quer ser professor? As empresas têm medo de empregar essas pessoas que vêm da academia, pensando que essas pessoas querem ganhar mais, quando, na verdade, as pessoas têm paixão. Por exemplo, eu tenho paixão de querer estudar mais, buscar mais conhecimento. Quando a pessoa talvez não foca muito mais no dinheiro. As empresas olham mais no dinheiro do que na profissão da pessoa em si. A gente tem espaço para todo mundo, né? Em alguns momentos, a gente não encontra o perfil correto no espaço que a gente está procurando. Recentemente, ano passado, na verdade, eu contratei uma
pós-doc, uma pessoa pós-doc, que estava fazendo pós-doc na França, a brasileira, né? Estava lá e estava indo trabalhar em Seattle, na Amazon. Eu busquei ela no meio do caminho, lá, pesquei, trouxe de volta para o Brasil, porque era exatamente o perfil que eu precisava, e às vezes eu preciso do perfil acadêmico para uma função específica. Quando, em outras funções, eu consigo abordar outras pessoas, pegar, principalmente até dentro da própria casa, porque o Bradesco é enorme, a gente tem perfis, às vezes, escondidos lá, que a gente tem que descobrir, até uma boa aplicação para IA, né? Descobrir esses perfis escondidos, para trazer para o time. Mas a gente tem espaço para todos, né? Tem que ver, eu não respondo pela indústria como um todo, mas no Bradesco, pelo menos, funciona assim. Oi, só uma curiosidade, como foi citado aí os certificados ou uma certificação através de MOOCs, qual que seria a sua opinião, isso para o CEO aí do Bradesco, a sua opinião na valorização de um certificado obtido pelo MOOC em comparação com uma pessoa que tem um certificado tradicional? O CEO do Bradesco não pôde vir hoje, infelizmente. Mas eu vou tentar representá-lo aqui. A gente tem algumas coisas parecidas com isso, porque a gente tem a universidade corporativa, a Unibrad, né? Ganhou um prêmio como uma das melhores do mundo recentemente, vocês sabem, mas fazendo coisas assim. A gente tem certificados internos para aquele tipo de tarefa, para aquele tipo de serviço. É totalmente válido. Para as pessoas, principalmente para quem está entrando no banco, também não fazemos diferenciação, porque tem gente que não está na faculdade e a gente promove, tenta colocá-los para até ter um crescimento pessoal. Então, é totalmente válido também esse tipo de abordagem. Bom, apesar de eu ser suspeito, porque eu trabalho na pesquisa e a gente contrata muita gente com doutorado, a gente tem que entender que tem duas coisas distintas, né? Uma coisa é o que você sabe e a outra forma é como você pensa, certo? Um doutorado, muitas vezes, o que ele traz é um treinamento meio único de como a pessoa resolve problemas, certo? Ela é treinada extensivamente, né? E os professores fazem um bom serviço em torcer os estudantes para que eles pensem fora da caixa, que eles tragam novas ideias. Então, desse ponto de vista, muitas vezes a gente contrata uma pessoa com doutorado, não pelo que ele sabe, porque a gente sabe que a experiência mostra. Eu tive um CTO uma vez que ele era um engenheiro elétrico com doutorado que fez uma tese em válvula, né? Trabalhou na IBM durante anos. Ele falou assim: bom, eu aprendi isso, mas de válvula fui para transistor, circuito integrado e por aí vai. Então, a habilidade de continuar aprendendo, de saber fazer as perguntas certas e estruturar as ideias de uma forma certa muitas vezes, o que o doutorado oferece nesse sentido. Não é o caso da certificação, porque uma coisa é skill, outra coisa é esse treinamento, e que não é fácil, certo? E que não é fácil. Então, essa pergunta de que as empresas, se elas têm medo ou não têm medo, eu acho que é uma questão do que elas precisam. Se elas precisam de pessoas realmente que pensam, que vão desenvolver novas ideias, novas soluções, perfeito, certo? Se tem uma empresa que, vamos dizer, um representante comercial de um produto que já está desenhado, um cara com doutorado é super qualificado, você está entendendo? Ele vai se achar ele vai achar aquela empresa a coisa mais chata do planeta, você está entendendo? E é fato, certo? Mas eu acho que aí entra nessa discussão de o que as empresas querem ser e o que nós queremos ser como país, né? Que tipo de mão de obra e de formação que nós queremos ter. Só queria complementar isso, acho que é uma abordagem super boa do Ulisses. As empresas fazem o que elas precisam, como você diz,
A gente brincava muito que eu dizia o seguinte: as empresas não inovam aquilo que o governo gostaria que elas inovassem, nem aquilo que nós, na academia, gostaríamos que as empresas fizessem. Elas inovam o que elas precisam. Se ela é mais ou menos inovativa ou não, isso depende do mercado que ela está, da sua estratégia competitiva, depende dos seus concorrentes, do grau de abertura da economia, depende de uma série de condições. Muitas das empresas brasileiras, boas empresas brasileiras, o seu modelo de negócio é a fidelização do cliente, é a marca, é o pós-venda, que assegura ela a liderança de mercado. Pode ser que o seu modelo de negócio não faça da tecnologia um fator-chave da sua estratégia competitiva. E não existe inovação em mercados estagnados, não existe possibilidade. Tem uma mega crise que a gente viveu esses 4 anos, é impressionante. Então, quando eu falei que a tecnologia virou endógena no agronegócio, é um negócio impressionante. O AgriShow é um negócio impressionante. Parece uma feira da Bine, é um negócio absurdo, pô. Porque tem um monte de startup, um monte de empresas, você tem painel para tudo que é lado, sensores, etc. Então, robôs, os próprios tratores, pô, um negócio de... Parece que está num filme do Transformers, é um negócio absurdo. Quando eu digo a tecnologia virou endógena, significa o seguinte: que você produz soluções tecnológicas que o negócio exige. Não porque alguém está lá do governo, não, você tem que inovar, coisa e tal. A inovação é uma coisa, é um fenômeno econômico, ela não é um fenômeno, é um fato econômico. Você está no mercado, você tem que introduzir um produto novo, um processo, aumentar a produtividade, ser mais competitivo. O que move a inovação é a economia. Não há nenhuma restrição, as empresas podem contratar quem quiser, doutores, pós-doutores, etc. O que vai levar elas a contratar é se elas tiverem essa exigência. E aí é sempre conveniente, o mundo inteiro faz isso, que os governos deem apoio às empresas para fazer a inovação. Na média, 15% na OCDE do gasto em P&D é subvencionado pelos governos. Essa média é uma média, como toda média, ela esconde realidades muito diferentes. Mas os governos subvencionam as empresas por uma razão seguinte, de que é muito difícil as empresas se apropriarem completamente do seu investimento. Isso vaza, você é imitado, você é copiado, coisa e tal. Então, tem uma conta dos economistas que diz assim: é benéfico do ponto de vista do país fazer essa subvenção média, porque as outras capturam essas oportunidades e aumenta a produtividade, aumenta a competitividade da economia. Então, os governos fazem isso, subvencionam em parte isso. Mas, basicamente, depende das estratégias empresariais esse sucesso. E não há nenhum empecilho para que elas vão buscar isso. Mas é o seguinte: você apoia, mas, em geral, em tudo que é lugar no mundo, você força a competição, você reduz tarifas, facilita a importação de serviços, porque, sem competição, as empresas também não inovam, ficam numa zona de conforto, e a competição é a competição que faz com que a inovação aconteça nas empresas. Então, tem o lado ruim você tem que forçar as empresas a competirem para poder ter inovação, mas não há restrição nisso. Se contratam poucos doutores na indústria no Brasil, se contratam pouco. Não é o caso dessa sala, que eu acho que deu para ver que é absurdo a quantidade. Vocês estão num mundo completamente fora de contexto. A quantidade de empresas que aqui contratam doutores é um negócio absurdo. Tirando a IBM, inclusive, é um negócio absurdo. Mas é o seguinte, eu acho que isso é um mundo natural. Em qualquer lugar que se você precisa, você vai buscar... eu nunca vi, a gente estava falando de cooperação, empresa, universidade, a USP e tal. Eu não conheço boas empresas no Brasil, que queiram cooperar com quem não sabe nada. Porque não tem isso, o sujeito não vai gastar o seu dinheiro procurando. Então, a cooperação também é um mundo competitivo em que vão cooperar aqueles que têm alguma coisa a dizer para dar algum retorno para a empresa. Meu nome é Roberto, eu sou engenheiro, não sou doutor, não sou mestre. É até interessante, né, só fazendo um comentário a respeito desse contexto pessoal, mas é o que eu acredito que ele é um contexto que está na vida de muitos brasileiros, né?
eu não fui incentivado na universidade, eu não fiz universidade pública, nem USP, nem federal, nem nada, eu fiz uma universidade privada, né? Mas olhando lá para trás, né, fazendo uma meia-culpa, né, tem a minha responsabilidade nisso, mas a própria universidade, aí se a gente for para o campo das privadas, né, das universidades privadas, isso é menos ainda, né, né, e eu estou falando de um contexto aí de 98 a 2004, 2003, quando eu estudei, né, e realmente esse fomento, essa coisa como é que fala? Incentivar o aluno a continuar estudando, a buscar enfim, não existia, né? Não existia, né? Coloca aí o tempo que eu fui para o mercado, tal, 15, 16 anos, e em 2016 eu fiquei desempregado, e aí fui procurar emprego, como qualquer outra pessoa, e aí eu comecei a ter contato com algumas coisas que eu olhava assim e falava, meu, tem alguma coisa acontecendo no mundo que eu não estava percebendo, né? E aí eu fui me aprofundando, tal, e aí comecei a ter contato com essas coisas de inteligência artificial, machine learning, blá, 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 blá. E aí, né, tempo atrás, eu falei, vou tentar fazer um curso desse online de machine learning, matemática. Aí eu falei, rapaz, vou ter que voltar, vou ter que reaprender matemática, álgebra, estatística, blá, 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 blá. Né? Então, me percebi que eu estava deficiente nesse skill, e, enfim. Só que isso fez um outro movimento em mim, né? Que, bem, cara, se você não se mexer, você está danado. Né? Então, você tem que começar a se mexer, você tem que ver para que caminho que você quer seguir. Né? Enfim, estou tomando as minhas providências, e assim, o interessante de todo esse movimento é que, antes, a questão da academia, a questão de olhar para a academia com outros olhos, para mim era uma coisa que era irrelevante. E aí isso me despertou também um novo olhar para essa questão da academia, né? Que aí, enfim, eu tenho um planejamento que, para alguns anos, né, quem sabe eu vou seguir um caminho nesse sentido. Agora, pensando na pergunta, na reflexão, na provocação, né, existe um contingente de profissionais no Brasil que estão na minha faixa etária, 40, 41, 42, 43 anos, profissionais qualificados, enfim, mas que eles têm uma qualificação que, vamos dizer, está vindo até o presente. E existe todo um futuro em que esses profissionais vão ter que ser requalificados. Né? Então, o que vocês poderiam falar a respeito disso? Né? E o que vocês estão observando e de repente, analisando qual o caminho que está seguindo aí, porque é bastante gente. Nós temos muitas minorias que são insuficientes no Brasil. Não é só o doutor com formação em machine learning ou bom com uma habilidade excelente em matemática. Nós temos poucos empreendedores. E você já fez a lição de casa, né? Saiu da universidade, ralou, sentiu o mercado, foi lá, abriu uma empresa. É uma coisa muito difícil no Brasil. Manter essa empresa lucrativa é muito difícil. A gente muda a economia a cada 3, 4 anos, é um negócio muito louco. Então, não é você que tem que fazer o doutorado. Contrate um doutor, contrate um matemático. Olha, hoje em dia, contratar um matemático no Brasil é barato. É sério. Contratar um bom estatístico, um bom matemático no Brasil é barato. E o investimento aí, do lado da USP, não venha me dizer isso, né? O investimento é esta transição de trazer um matemático que veio lá de uma academia, que formou ele para ser professor de 2º grau, e trazer ele para dentro de uma empresa, compreender que é isso que a gente está falando, que uma empresa, o foco dela é dar lucro. E ela quer botar o cara ali para trabalhar, tem uma ilusão de que a academia vai entregar esse cara pronto para produzir dentro do Bradesco, entender os problemas do Bradesco. A gente não entrega assim. Você vai ter que pagar o ônus de fazer essa adaptação dessa pessoa, e é muito perfil pessoal, se ele vai adaptar ou não adaptar, para botar ele produzir dentro da sua empresa. Mas você não devia mais voltar para o doutorado, porque são incompatíveis essas coisas com a boa gestão de uma empresa, manter ela competitiva. Nós temos que suprir
A gente não consegue saber tudo, por isso que a gente contrata gente, né, com habilidade para isso. Vejo o Ulisses aqui, geólogo, meu colega também, né? A gente foi migrando para outra área, mas tem uma enorme quantidade de conhecimentos que a gente forma equipe para atender. E isso que faz parte. Eu gostaria de fazer um comentário, porque eu acho que você tocou num ponto que é crucial para todos nós e vários países, né? Porque nós estamos vivendo um mundo hoje que parte dessa consequência política do que está acontecendo hoje é justamente gerada por uma série de pessoas que estão se sentindo fora, não incluída, porque eles não tiveram o retreinamento necessário para estar no mercado de trabalho de uma maneira competitiva, né? E eu acho que isso depende muito da nossa formação, tem um aspecto cultural. Eu tive a oportunidade de viver muitos anos fora do Brasil, nos Estados Unidos. E foi um choque para mim da forma que eu vi como, por exemplo, o americano encara a educação, né? Porque a gente vem dessa formação aqui do Brasil, que eu diria que é uma herança europeia, francesa, do iluminismo, conhecimento, para o enlightenment, engrandecimento pessoal, enquanto que nos Estados Unidos você chega lá, a pessoa fala assim, se eu estudar, fazer doutorado, quanto mais que eu vou ganhar, certo? Ele vê isso como um investimento pessoal. A gente tinha um CEO aqui aqui na IBM do Brasil que ele falava assim, você vale o quanto você sabe, certo? E que tem muito a ver com essa competitividade que o Pacheco falou, da competitividade do ambiente de trabalho, ambiente de... Não é só para a empresa que compete, as pessoas competem, elas vão buscar. Então, eu acho que é muito importante, primeiro, a pessoa ter essa consciência, né, que o mundo vai mudar, não vai ficar parado, não é aquilo que você aprendeu que você vai estar usando daqui 10, 20, 30 anos, você tem que ter esse investimento contínuo em aprendizado e esse é o conhecimento. E é claro que daí você tem que ter um arcabouço educacional, econômico, que permita com que as pessoas continuamente incentivem elas se educarem. Porque se isso não acontecer, essas coisas que a gente está vendo de Brexit, essas coisas de uma radicalização, é por causa que ou a sociedade não olhou para um segmento, ou as pessoas acharam que aquilo não era importante. E todo dia alguém acorda falando, uau, que mundo! E a gente que vive nesse mundo, a gente fala, uau! Né? Eu vi essas apresentações há 6 meses atrás e elas melhoraram muito, certo, nesse período. Nós estamos correndo atrás do prejuízo o tempo todo. Ele vira... Muda tudo. Deixa eu comentar, porque a questão que você tocou, é a questão do Ulisses também mencionou, é do reskilling. A gente não tem mais essa... A gente precisa da academia para formar a gente, basicamente, mas eu, por exemplo, eu sou engenheiro também, fui fazer engenharia, porque minha família toda é de bancários, né? Eu não queria saber de banco de jeito nenhum. Veja lá onde eu fui parar, engenheiro. E aí, fui fazer engenharia, eu comecei a estudar sobre cibersegurança, cybersecurity, virei especialista nisso, mas não era suficiente. O mundo mudou, a gente tem que pegar a próxima onda. Então, eu estou estudando agora IA, estou aprendendo a falar sobre IA. Quem sabe no futuro tem outra coisa. E esse tipo de coisa, você não vai voltar para a academia para aprender de novo. Você tem que ser automotivado. Tem 3 coisas que tem que ter para trabalhar comigo lá. Tem que ser automotivado, tem que ter curiosidade e tem que ter bom senso. Né? É difícil você ensinar curiosidade e bom senso, mas a automotivação você consegue incitar na pessoa. E é uma coisa que você tem naturalmente. Eu acho que esse tipo de coisa que vai trazer a gente para voltar para estudar. E aí, não necessariamente, você vai sentar num banco da universidade, você vai procurar os sites, vai procurar... Tem muito conteúdo por aí para você, não para você ter um diploma, mas para você ter o conhecimento, para você valer mais.
Porque eu diria até mais, você não vale só aquilo que você sabe, você vale aquilo que você materializa sobre o que você sabe. Isso. Tá bom. Tem uma pergunta ali do Cláudio. Cláudio, Research. Eu acho que tem uma questão que a gente está vivendo desde a época do Big Data, que eu chamaria que foi uma confluência infeliz de uma necessidade de skills que não eram muito valorizados até aquela época, que é a estatística, com o aparecimento dos MOOCs e uma visão de que, se você for esforçado a trabalhar à noite, você vai conseguir adquirir esse conhecimento. Eu acho que isso é uma ilusão. Tá? Eu acho que o que a gente precisa para fazer esse reskilling é a gente pensar que vai ter que ter feito um investimento, que vai ter que dar tempo para esse cara refazer uma base, como a gente faz, com a maioria das empresas fazem, na formação de executivo. A empresa paga curso presencial, sei lá onde, conhece outros. Não vai ter outro jeito. A gente não vai sair do cara sentado, fazer um MOOC lá para reaprender, para aprender, sei lá, conceitos complicados de estatística. Ele precisa de um tutor, ele precisa de coisa direta. Então, a gente, talvez, uma parte tem que cuidar da formação, mas a gente tem que ser um pouquinho, talvez, mais sério. E até eu perguntaria se vocês conhecem iniciativas mais consistentes de fazer retreinamento mais ativo de funcionários, principalmente assim, tem muitas pessoas extremamente capazes que precisariam ficar um ano fazendo isso, só fazendo isso para conseguir o desempenho que precisaria. Eu concordo, só antes de passar, a gente está fazendo exatamente isso. A maioria de vocês deve saber, o Bradesco é carreira fechada, né? Então é difícil a gente pegar pessoas do mercado, a não ser que seja um pós-doc que está lá na França, que vai para a Amazon, só tem aquele perfil, né? Mas, por isso, a gente tem a Universidade Corporativa, e a gente está fazendo exatamente hoje um ano, eu digo esse mês, né? De um curso que a gente está fazendo internamente de estatística, Big Data, algoritmos, para formar esse pessoal lá dentro. É exatamente o que você falou. Tem que pegar e também incentivar, mas a pessoa tem que ter esse perfil de autogestão, né? Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre alguns mecanismos que esse nosso sistema público federal oferece para fazer uma reciclagem não tão profunda, não fazer um mestrado e um doutorado, que são coisas de formação. Que é, por exemplo, fazer cursos do modelo especialização, que são cursos de 18 meses, onde as aulas não têm uma carga extra-classe tão intensa como mestrado e doutorado, e onde se pega o especialização tem um foco muito focado em mercado. Acredito que a USP tenha, nós lá na Federal temos diversos, inclusive um curso em Big Data, temos um curso em Cloud, essas coisas que ficam mais modernas no mercado, normalmente a gente monta e oferece por 3, 4 anos, até dar uma saciada na curiosidade geral. As outras federais dos lugares onde vocês vivem certamente oferecem outras coisas. Mas tem outras coisas divertidas para fazer também nas universidades, que é o seguinte: vocês podem cursar uma cadeira de pós-graduação como aluno especial. Não sei quantos de vocês já usufruíram desse modelo. Você vai lá na Federal, paga uma inscrição para se candidatar, olha os currículos, você paga uma inscrição que nós cobramos R$50, e o aluno vai lá e se matricula na disciplina como um aluno especial e assiste a disciplina. Normalmente vai ser no horário diurno, mas é 2, 4 horas por semana. Você pega um professor de topo, uma coisa bem de nível de pesquisa, e você decide. Metade da minha turma de engenharia de conhecimento e ontologias e das cadeiras de inteligência artificial são alunos especiais do mercado lá de Porto Alegre, de Santa Catarina. Eu tenho alunos que vão toda semana, inclusive já mudei o modelo da minha disciplina para dar 4 horas seguidas, em vez de 2 e 2, porque tem gente que vem fora do estado que vai assistir a disciplina. Então, o custo, claro, o custo é o tempo do profissional que está atuando dentro da empresa. Eu tenho muita gente do setor público que faz, para suprir gaps de conhecimento que são importantes. O cara não quer fazer a prova no final, não faz, porque também ele não vai fazer nada com aquela nota no final. Mas ele tem a oportunidade de acompanhar, de fazer um trabalho em grupo, de discutir, de fazer um relacionamento com outros estudantes que estão na academia, que futuramente podem ser contratados pela empresa dele. Então, isso é um modelo que eu acho que tem que ser melhor explorado, que é pouco conhecido pela sociedade. Um comentário nisso, Cláudio, por exemplo, isso é interessante. Eu comentei
a parte dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, essa parte de reskilling, o ônus normalmente está mais em cima da pessoa. Mas aqui, por exemplo, eu acho que eu me lembro bem quando meu primeiro trabalho foi na Petrobras, né? Eu me formei na USP e eu já entrei direto num curso de reskilling. Então eu falei, como? Acabei de me formar? Você falou, não, você acabou de se formar, mas o que você aprendeu não serve para nada aqui. Você vai ter que... Mas era mais ou menos isso. Daí você passava 1, 2 anos desse curso. Eles falavam, os estudantes são muito bons pela capacidade de aprender por causa da base, mas vocês nunca aprenderam o que era necessário para o que a gente precisa. E hoje, quando eu olho alguma dessas empresas que têm essas universidades cooperativas, e a Petrobras tem uma que é muito boa, por sinal, elas fazem essa gestão de reciclar conhecimento, de criar oportunidade, esse negócio de trazer gente de fora, mandar gente de dentro para fora. Eu acho que isso é uma prática que, no Brasil, pelo menos algumas empresas fazem bem. Eu só queria era colocar uns números aí, porque eu acho que é o seguinte, nós temos mais ou menos 6 milhões de pessoas no nível superior, etc. O percentual de engenheiros e áreas congênitas, computação, aí é menos de 10%, 7%, 8%. No mestrado e doutorado, a gente tem a gente está formando 20 mil doutores anos e quase 50 mil mestres anos, mais ou menos. Desses também, só 10% são engenheiros ou na área de computação. Então, a gente está falando que a gente forma 2 mil doutores nessa área por ano e a gente está formando 100 mil engenheiros anos na graduação. A gente forma 100 mil engenheiros anos na graduação, quase 5 mil mestres em engenharia e quase 1.000 e poucos doutores, 2 mil doutores. Isso aqui é um mundo... ele, em qualquer lugar do mundo, é assim. Esses números são muito maiores na graduação, muito maiores na coisa. Na realidade, até comparado com a formação fora do Brasil, uma parte grande, mais de 60% do nível superior em qualquer lugar do mundo é o college, ou seria o técnico de 3 anos de formação. Nós nem temos isso. Tem um curso de engenharia de 5 anos, que é meio absurdo, etc. Então, é o seguinte, você tem o mercado exige perfis muito distintos de profissionais. Eu estava falando do PIP nosso, o PIP, a gente está fazendo 250 startups por ano, não tem que ter sequer graduação. Não precisa ter doutor. Tem doutores que aplicam para PIP? Tem, mas é um percentual mínimo, a maior parte é a molecada que está saindo da graduação com ideias e tentando criar empresa. Eles são empreendedores. Então, assim, há espaço para tudo isso, e a gente precisa de um leque de formações de recursos humanos. Não só continuar tendo programas que incentivem universidades corporativas e programas de treinamento ao longo da vida, mas há espaço para tudo isso, porque o problema nosso de qualificação é grave em todos os perfis, seja no perfil técnico, que falta gente técnica qualificada, seja no perfil de graduação, seja no mestrado, doutorado. Mas o mundo dos doutores é um número pequeno, comparativamente ao restante. São, na verdade, quem está, como disse o Ulisses, o que diferencia o doutor não é a profundidade do conhecimento que ele tem sobre o assunto, é que ele foi treinado para pesquisar. Tá certo? Isso é uma diferença. Então, não é que ele seja um grande especialista num assunto ou no outro, na verdade, porque você pode ter um bom especialista no assunto e você ter doutorado. A diferença do doutor é que ele foi treinado para pesquisar. Então, para aqueles em que a pesquisa é uma atividade importante dentro da empresa, compensa ter doutores. Eu acho que tem espaço para mais uma pergunta. Já estava ali. Já está quase chegando no final do evento. Eu sou professor de educação profissional e gestor de escola técnica. Gostei que vocês colocaram aqui o ensino médio. E o grande crise que vocês colocaram da terminalidade do superior é o modelo de ensino que a gente tem no Brasil. Acho que o Ulisses falou dos Estados Unidos, mas tem um problema histórico no Brasil. O ensino médio, particularmente, a gente não tem cultura de projeto, né? A escola tradicional ela trabalha com conteúdo, tarefa e exercício. O desafio que está colocado na educação profissional, e aí estimular a pesquisa diferenciada, é trabalhar com casos, desafios e projetos.
Vocês podem notar que a maior parte das escolas técnicas tem curso standard, padrão. Isto é, aquele curso de mecânica, soldador, tradicional, mas que não dialogar com as empresas. E o profissional de ensino técnico, ele não tem interreferencialidade com as empresas. Por quê? Porque ele fica 40 horas na escola, não tem articulação com o mundo da produção e da economia, portanto, não constrói multirreferencialidade cognitiva naquilo que ele ensina e cria realmente uma entropia na formação de pesquisadores e de pessoas que possam produzir conhecimento. Aí eu estou com Guimarães Rosa. A verdade não se dispõe nem no final e nem no início da travessia. É no meio dela. É essa questão que a gente está precisando hoje, é fazer uma concertação. E aí, a academia, as instituições que trabalham com alta taxa de conhecimento agregado, como a IBM, as que estão aqui, a gente construiu uma concertação no sentido de reformular o ensino na sala de aula. E não é mudar a PCN, porque o PCN é orientado à competência. A revolução está na sala de aula. Então, a questão que eu queria colocar para todos é o seguinte: a IBM tem academia inovadora, muitas empresas estão trabalhando com desenhos, dialogando com a universidade, mas o que nós estamos fazendo em termos de uma concertação para mudar a revolução na sala de aula? Não precisa mudar a PCN, as metodologias. Eu vou dar um exemplo. Na escola que eu sou gestor, tem professor da chamada ficha amarela mental. Isto é, ele vem com aquela aula tradicional, todo ano repete a mesma matéria para os alunos, e o outro professor que trabalha com games, né? Trabalha com relacionamento de ambiente de games, que necessariamente necessita ser tecnologia informacional, e estimulando o ambiente de criatividade, inovação e outros itinerários de solução de problemas. Então, acho que a gente poderia pensar nisso. Eu acho que a IBM fez um movimento, 2 semanas atrás, de discussão sobre metodologia de ensino, e a gente discutir a sala de aula. Eu acho que a gente discutir na sala de aula o modelo da metodologia do itinerário didático, a gente pode provocar uma concertação para dar um choque e, ao mesmo tempo, produzir novos pesquisadores que possam desenvolver produtos e novos caminhos. Porque a gente sabe que uma boa parte das empresas no Brasil são da economia tradicional e é de baixa escolaridade os que são detentores dessa propriedade. Por outro lado, tem um grupo de startups de novo tipo, de autoconhecimento agregado, mas que não tem uma política de fomento e não tem um planejamento para a sustentabilidade dessas empresas, tanto pelos seus quadros como pelo negócio. Então, eu jogo a baila. Vamos fazer uma concertação em relação à sala de aula. Com isso, a gente cria um ambiente de outro tipo de estudante, porque se o problema é na matemática e no português, é porque a gente trabalha com o ensino unidirecional e expositivo, e não com problematização, com casos lúdicos, que justamente o nativo digital, que é essa garotada, está ambientado. Então, é uma reflexão que a gente podia pensar sobre isso, de que ambiente de sala de aula, de metodologia nós podemos construir para criar um ambiente de criatividade e aí sim, na terminalidade da pesquisa, no mestrado, no doutorado, a gente aumentar a paisagem quantitativa e não só qualitativa desse universo. Aí, que tipo de civilização nós queremos? Obrigado. Tem só que aqui, na verdade, o Agavon já estava aqui com a mão levantada, mas é uma pergunta rápida que a gente está encerrando agora. Primeiramente, parabéns aí para todos. Muito bom, muito engrandecedor o painel. A minha pergunta é muito rápida e muito direta. O Yuval Noah, que escreveu o livro Sapiens e Homo Deus, acabou de lançar um livro chamado 21 lições para o futuro. E ele fala que no mundo, daqui 20 anos, onde a gente vai ter conteúdo a rodo disponível para todo mundo, né? Os principais skills necessários no mercado vão ser critical thinking, communication, collaboration e creativity, nesse livro, tá? Que é muito semelhante a tudo isso que a gente falou. E vai direto no perfil do pesquisador.
pesquisador tem esses 4 itens. Então, quero saber de vocês, cada um, qual que seria um skill no mundo daqui 20 anos, onde a gente vai ter IA espalhado, pervasiva nas indústrias, o que as pessoas precisam estudar hoje? Você matou na última pergunta aí, que se for estudar, eu não sei dizer. Eu sei dizer qual é o perfil que a pessoa tem que ter. Se for uma coisa só, bom senso, como eu já falei aqui. E aí isso a máquina não vai conseguir fazer, a gente vai ter que ceder para ela. Deixa eu só voltar para a coisa da educação primeiro. Aquela discussão, eu não tenho dúvida de que esse é um gargalo grande de curto, médio e longo prazo do Brasil, que é como que a escola está do ensino fundamental, o médio, particularmente, talvez seja o maior problema que a gente tem, etc. Eu estava falando da expansão da engenharia. Nos últimos anos, hoje os egressos de engenharia são 100 mil, há 10 anos atrás eram 50 mil. Então, houve um crescimento. Mas 80% da expansão das engenharias foram feitos em cursos noturnos, no setor privado, etc., sem estrutura de laboratório, etc. Então, a gente tem... e o pior é que essa molecada foi induzida a estudar engenharia porque nós falamos que estavam faltando engenheiro. Quando eles chegaram no mercado de trabalho, não tinha emprego. Então, é uma geração desses últimos 4 anos, uma geração que chegou no mercado de trabalho, a geração líquida de empregos na engenharia pela RAIS é negativa nesses anos, vários anos seguidos negativa. Então, nós criamos uma desilusão, provavelmente as matrículas no ensino de engenharia estão caindo em termos absolutos, porque não tem emprego, etc. Então, a gente tem um problemão, a gente tem um problema no médio, a gente tem um problema com o ensino técnico, de ter sempre feito, dado pouca ênfase ao técnico, etc. A desgraça nesse mundo, a gente tem 36, 38 milhões de alunos no ensino fundamental no Brasil, 3 milhões de professores. Uma parte grande dos professores do ensino fundamental e médio são leigos, não têm formação na sua área. Não tem formação em física adequada, não tem formação em biologia adequada, não tem formação em matemática adequada. Em geral, vem de faculdades com baixa qualidade de ensino, eles saindo de faculdades ruins para repetir essa... Então, é o seguinte, é uma desgraça porque não tem uma bala de prata, né? Não adianta... O negócio da bala ficou famoso agora. Mas não tem solução ali milagrosa. Assim, é um conjunto de coisas que a gente precisa fazer, porque só, por exemplo, a formação de professores, 3 milhões de professores é o número de professores que a gente tem na rede de ensino fundamental no Brasil e básico e fundamental. Você ter a formação adequada, as universidades, as públicas, não formam professores adequadamente. A gente criou faculdades de educação em várias universidades que ficam fazendo pesquisas sobre pedagogia revolucionária, mas não formam professor. Então, a gente tem um problemão. E o pior eu acho que a sociedade dá conta de quão importante isso, é importante. Mas é também importante que a gente veja de que a gente vai ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo e usar um pouco modelos alternativos, estimular os municípios, os estados. É muito bom esses rankings, porque obriga, na verdade, os governantes a se mexerem, porque saem mal na fotografia, e estimular, inclusive, alguma forma de colaboração com o setor privado, com lideranças privadas, que ajudem a melhorar a gestão da escola, a se envolver com as escolas, a estimular novos modelos, cooperações diferentes, etc. E tal, porque não tem uma bala de prata. Esse é um mega problema do país. Eu não sei qual é o skill, mas na verdade, a capacidade de comunicação e de interação com as outras pessoas é uma coisa que é crescentemente importante. Isso é um negócio que a gente tem que fazer uma meia-culpa, porque na universidade a gente se preocupa muito com o conteúdo dos alunos que a gente forma, mas a gente dá muito pouca atenção, na verdade, aos skills que o mercado exige. E, no caso brasileiro, isso é mais ou menos quase que um universo separado. Eu vi recentemente, na mobilização empresarial pela inovação da CNI, formou-se um grupo de RH com várias empresas para discutir negócio de engenharia,
E uma ênfase grande das empresas era no perfil dos engenheiros. E era uma discussão completamente diferente daquelas pessoas que eram diretores de escola de engenharia, que discutiam qual é a formação do engenheiro. Tem uma certa dificuldade, hoje melhor do que no passado, mas tem uma certa dificuldade entre aquilo que o mercado exige em relação ao skill e aquilo que a gente, na universidade, acaba dando ênfase na formação. Hoje essa distância é menor, há uma possibilidade de diálogo muito melhor. Mas eu tenho que, se fosse para apostar no skill, na capacidade de se comunicar, interagir com os demais, isso vale para trabalho em grupo, para a capacidade de comunicação, mas eu acho que essa é uma coisa chave no mercado de trabalho. A minha aposta seria criar um profissional, um estudante resolvedor geral de problemas, que ele não se sentisse tão... Isso é uma falha muito grande da universidade, do próprio modelo acadêmico, a gente encaixotou muito tudo. Então, eu tenho que publicar naquela revista que tem qualis para computação, eu publico na de petróleo, não vale para pontuação, para nada. Então, nós encaixotamos muito tudo. E eu acho que a solução é justamente estar e ensinar os jovens a atravessar as bordas. Porque, assim, nós da academia, teoricamente, temos a responsabilidade de estar naquilo que vai estar na indústria amanhã. Então, nós estamos no amanhã. Eu olho para frente, eu olhei isso aqui tudo, eu não sei onde nós vamos estar depois da manhã, mas eu tenho certeza de que Big Data e IA vai revolucionar, inclusive, nossos modelos sociais, o modelo de comprar, o modelo de ser dono. Isso vai ter um impacto na sociedade muito grande. O modelo que vai ser amanhã, eu não consigo adivinhar, me escapa. Agora, eu sei que, para a pessoa estar adaptada nesse modelo, ela tem que ser versátil, e ela tem que romper essas caixas. E aí, isso que eu acho que é habilidade, um pouco de habilidade criativa e um pouco de comunicação. Se eu não conversar com o cara da outra área, eu jamais vou pular esse muro. Então, apostaria por ali. Essa é uma pergunta interessante, vamos imaginar que exista um mundo no futuro em que conhecimento em si não tenha valor, não seja o que você vale o que você sabe, porque ele vai virar uma commodity, você pode acessar conhecimento a qualquer momento. Então, o que vale realmente é como você pensa criticamente para resolver problemas, como você decompõe o problema em pedaços e traz o conhecimento necessário, seja de uma fonte humana ou seja de uma fonte de AI, seja o que for, para resolver esse problema. E, no fundo, hoje, isso já é uma habilidade que tem várias pessoas que... Por isso que algumas dessas escolas de artes liberais estão se propagando muito bem, porque ela ensina você, como se diz, decompor o problema e recompor a solução, certo? E é uma habilidade difícil de se desenvolver, porque ela não exige exatamente um conhecimento intrínseco, mas ela exige o raciocínio de acordo com você vai aprendendo de que decisão e para que lado você vai. E isso é uma habilidade que eu acho que vai ter cada vez mais valor, porque ela já tem muito valor hoje, porque se você olhar muitas das pessoas que planejam, que estruturam, elas não sabem tudo, certo? Mas elas têm que saber como trazer essa forma de conhecimento e como trazer as pessoas certas para poder solucionar o problema. Essa discussão me lembrou... o currículo de engenharia do MIT foi reformado há 30 anos atrás e ele está em cima de 4 letrinhas. CDIO, conceber, projetar, design, o engenheiro tem que saber conceber, projetar, implementar e operar. Esse implementar e operar é a novidade, porque engenheiro de concepção sempre foi, o engenheiro tem que saber projetar, tem que saber conceber, se chama engenheiro de concepção, o ITA é assim. Mas assim, implementar e operar significa que ele tem que ir na última milha, ele tem que entregar as coisas. Então, essa coisa que fez com que o
o ensino em base de projeto, PBL, todas as coisas fizesse alteração do currículo. Desde o primeiro semestre do MIT, com curso de física, o laboratório já é projeto e trabalha em grupo, etc., para entregar um produto. Então, isso revolucionou o currículo. Mas a escola mais inovadora de currículo de engenharia não é o MIT. Fica a 30 minutos de Boston, é o Olin College. No Olin, não é o CDIO que funciona. O engenheiro tem 3 coisas. Tem que fazer coisas viáveis do ponto de vista técnico, não pode ir contra a segunda lei da termodinâmica, ou seja, tem fundamento, tá certo? Segundo, ele tem que fazer coisas que sejam viáveis economicamente, solváveis. Mas a terceira diferença, onde está centrado todo o segundo ano do curso, ele tem que fazer coisas desejáveis, coisas que o mercado demanda. O Olin tem 100% de empregabilidade, é uma escola fantástica, absolutamente fantástica, pequenininha, 90 vagas por ano, metade meninos, metade meninas, obrigatoriamente. O Olin é uma coqueluche, difícil de reproduzir em qualquer outro lugar do mundo, mas é um negócio impressionante. Mas ele é como se o Olin formasse um engenheiro do Steve Jobs e o MIT do Bill Gates. Com isso, eu gostaria de encerrar. Vamos agradecer aos panelistas.